a regulamentação da mídia prometida em campanha por Lula já começou, né? E tem um forte aliado, que é a ditadura da toga. Então casar o seu útil e agradável para essa reunião de cafajestes, que está implantando um regime ditatorial no Brasil, né? O regime da mordaça. Poucos ainda têm coragem ou possibilidade de falar. Por enquanto, né? Enquanto não chegar ao modelo que eles querem lá na frente, né? Que é praticamente campo de concentração e El Paredón, que é o modelo comunista, né? É o modelo socialista. A Jovem Pan e a Brasil Paralelo já haviam sido censuradas na reta final das eleições, né? Porque ficaram proibidas de denegrir a imagem do ex-presidiário Lula. Ou seja, essa palavra foi proibida. Não podia chamar ele de ex-presidiário, de quadrilheiro, de ex-condenado, né? O PT de quadrilha e outras coisas, né? Ou seja, proibido de falar a verdade. Essa que é a verdade. Aqui é um Pinóquio às avessas o Brasil vive, né? Agora, e quem acreditou lá naquela conversa da Carmen Lúcia, né? Não, se for até depois da eleição, tudo bem, porque a ditadura não pode continuar. Ora, meu Deus do céu. A plaquinha no zoológico que diz não alimente animais, é porque se você alimentar, ele vai querer mais, ele vai querer todo dia. O senhor todo-poderoso Alexandre de Moraes, que todo dia rasga a Constituição, e ninguém faz nada contra ele, ninguém se move contra ele, para que ele vai parar por aí? Ele vai desenhar o país que ele quer, ao modo que ele quer. E agora vai ser ao modo de que mandar o chefe do esquema, Lula. Pois bem, tá agora a Jovem Pan desmonetizada, né? E seus comentaristas, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo, além de terem seus canais, que é o meio de sobrevivência, né? Monetizado, estão desmonetizados, perderam seus canais. O Xandão, o rei do Brasil, o Nero brasileiro, mandou cancelar a conta deles, bloquear contas bancárias e cancelar passaporte. Ou seja, são brasileiros que ele expulsou, ele tirou a cidadania brasileira. Porque se o cara não tem passaporte, ele não pode voltar. Graças a. Ou também não poderia nem ficar lá, dependendo da situação. O que acontece é que são cidadãos já americanos, então de dupla cidadania, então podem ficar por lá. Mas veja o extremo que chegou. Bloquear as contas dos caras, dos comentaristas, jornalistas, né? Que o resto da imprensa chama de é, é, militantes bolsonaristas, né? Eles são jornalistas imparciais, né? A turma que mente todo dia na televisão, o Bonner, que falou que o cara não deve mais nada para a justiça, né? Esses são imparciais, os outros são bolsonaristas, mas tudo bem. O Alexandre de Moraes mandou bloquear as contas. Ou seja, se não tem El Paredón, tem estrangular, é matar o cara de fome. Né? Por quê? Qual foi o crime deles? Simplesmente falar que o PT é uma quadrilha. Falar que a economia do PT vai destruir o país. Falar que o Alexandre de Moraes e o STF todo dia burlam a lei. Todo dia eles arrebentam com a Constituição. É mandato de prisão de jornalista, humorista, empresário, manifestante. Manifestantes os que não quebraram nada, né? Os caminhoneiros lá atrás. Né? Manda a Polícia Federal fazer o serviço de Gestapo, batendo na porta de empresário, porque o cara escreveu no Twitter que as urnas não são confiáveis. Esse é o padrão, esse é o tipo de perseguição que está acontecendo no Brasil. Só que a grande mídia fecha os olhos para isso. E a população, que infelizmente ainda é guiada, pelo menos a sua metade, por essa grande mídia, né? Canais que não servem de propósito nenhum à população, mas sim aos interesses deles, e eles perderam muito interesse nos últimos 4 anos, que quer dizer dinheiro, né? E poder, então não interessa a eles falar isso. Nenhum veículo de mídia, a tal associação de mídia, não foi em defesa dos jornalistas. Não, eles tratam como blogueiro, né? Como foi o caso do Oswaldo Eustáquio, jornalista preso até hoje, tratado como blogueiro. Ou seja, todas essas buscas, apreensão, prisão, processo, multa, cassação de missão, tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo é ilegal, sem ação do Ministério Público, sem investigação, em causa própria e inconstitucional, porque o STF deve julgar a Constituição. Casos de calúnia ou criminal é na primeira vara, segunda, terceira com o STJ. Sujeito que não tem foro privilegiado, qual que é o mandato dele em fazer isso?
O Constantino tem, o Paulo Figueiredo tem. O Guilherme Fiuza também teve as suas contas bloqueadas. Aí, junto com a Revista Oeste, que vai ser outra, a da Gazeta do Povo, que vai ser perseguida durante esses 4 anos, ou até que alguém dê um freio nisso tudo, né? A Revista Oeste foi desmonetizada também e ficou 15 dias fora do YouTube. Ah, mas é o YouTube. Não, não, não. Não é o YouTube. Não é o YouTube. Vê se agora ele manda bloquear Twitter, já que foi o Musk que comprou. Aliás, o Musk já tirou do Brasil a metade do setor que trabalhava aqui no Brasil. Porque aí ele não interessa, tá num país onde se não tem segurança de liberdade. Uma rede social que a pessoa não possa falar. E não é crime nenhum, a pessoa está dando opinião. Criticar a urna, criticar a vacina é opinião. E com base, com fatos, que a gente está vendo. Isso aí. Que não tem, são assuntos que tem que ser discutidos sim, porque não tem base nenhuma. Mas não, o que vale em democracia, atos democráticos, é concordar com essa gente. É ficar calado e não questionar, peraí, será que aqui tá certo? Será que não? Não, não pode. Tá certo porque eu falei. Então é isso. Então, a regulamentação da mídia já começou. O Tutinha, Jovem Pan, 80 anos, uma emissora séria, 80 anos, que faz jornalismo. O Tutinha, o CEO da Jovem Pan, né, da família Machado de Carvalho, renunciou ao cargo de presidente da Jovem Pan. Claramente num ato de desespero de tentar salvar a empresa da perseguição do judiciário, da perseguição do Xandão, da perseguição de Lula. Lula vai perseguir todos os seus inimigos, todos os seus adversários. O principal vai ser tentar a prisão de Jair Bolsonaro. Mas o conteúdo é a mídia, porque ele precisa ter a mídia toda falando bem dele, a favor dele, falando que o outro lado é fascista, é antidemocrático e isso. Porque só assim ele consegue esconder por baixo dos panos a nova onda criminosa 2.0 que será esse governo dele. Então tem que calar a Jovem Pan, calando a Revista Oeste, mandando perseguir jornalista, né, que critica ele. Isso é o modelo que se faz em todos os países comunistas. Ou melhor, todo país comunista é uma ditadura. Mas todos eles começaram assim, com a perca de liberdade e calando a imprensa. E financiando a imprensa que fale bem do governo, do Estado. Lá em Cuba é assim, existe rádio e televisão que fale bem da ditadura. Não existe ninguém contra. E na Venezuela, não existe um jornalista que fale contra e esteja lá, ou não esteja preso, ou morto. E é assim que se começam as ditaduras. Então a regulamentação da mídia prometida pelo ex-presidiário Lula já começou e já está aí. A gente deseja força. A Revista Oeste, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, que teve suas contas bloqueadas, Ana Paula, ao Figueiredo, ao Constantino, ao pessoal da Jovem Pan, que fazem o trabalho sério, que ainda são os últimos moicanos, os últimos guerreiros, que têm coragem e senso de mostrar a realidade e tentar levar a verdade ao povo. A verdade sufocada.